Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando as duas faces da cruz, cara e coroa. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o meu professor, o meu guia fiel. A cruz representa resgate e reconciliação. A expressão maior da cruz é congregar e convergir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus, no plural, como que está na terra, no singular. A cruz é a chave, é o instrumento que Deus vai usar. É algo que foi perdido depois da queda do homem no Jardim do Éden. A rebelião não começou na terra, mas começou nos céus. Não que tenha pegado Deus desprevenido. As duas rebeliões, tanto na terra como no céu, Deus já sabia. Deus é onisciente e conhece todas as coisas nua e crua, antes dela ainda existir. Observação: antes mesmo dos anjos existir, Deus tem um livro selado, escrito, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Com base nisso, podemos afirmar que Cristo deixou o seu trono de glória e os seus atributos, se esvaziando e se tornando um homem como eu e você. Sendo ele Senhor, ele se fez servo. Sendo ele herdeiro de tudo, se fez pobre. Sendo ele o autor da vida, entregou tudo por mim e por você. A ferramenta que Deus vai usar para resgatar e reconciliar todas as coisas é a cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. E quando Cristo sujeitar todas as coisas debaixo de seus pés, tanto no céu como na terra, e Cristo for o cabeça de tudo, e todas as coisas estiver debaixo do seu senhorio, então Jesus Cristo sujeitará ao Pai, entregando o reino aos cuidados do Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Onde está o outro lado da cruz? Lucas capítulo 9, o versículo 51. Completando os dias da sua ascensão aos céus, Jesus Cristo mostrou um firme propósito de ir para Jerusalém, voluntariamente. Isso quer dizer que em Lucas capítulo 9, o versículo 51, se o Senhor Jesus quisesse, dali mesmo do Monte das Oliveiras, ele poderia ter ascendido aos céus, como Enoque e Elias. A junção ao céu de Jesus Cristo seria em glória. Em uma subida triunfante, seria recebido pelo Pai e pelos anjos na glória, como único homem a cumprir toda a lei. O único homem a vencer o pecado, o mundo e Satanás. Seria para toda a humanidade o maior exemplo de vida a ser seguido. Cristo estaria ao lado do Pai, reinando para todo sempre. E quando nós, meros mortais, continuaria condenado e perdido para todo sempre. Porque o arguilhão do pecado é a morte. Cristo, por não ter pecado nenhum, teria salvado somente a si mesmo. Cristo tendo uma vida exemplar diante de Deus e dos homens. Com tudo isso, ninguém jamais teria vencido a morte e o inferno. Esse é outro lado da cruz. Lucas capítulo 9, o versículo 51. Cristo poderia ter subido ao céu no monte da transfiguração,
mas por amor de mim e por amor de vocês, ele não quis. Voluntariamente foi para Jerusalém, ao Calvário. E foi na cruz onde ele venceu o último inimigo, a morte e o inferno. Foi na cruz onde Cristo pagou todo escrito de dívida que era contra nós e ficou como nosso fiador, resgatando da morte e do inferno e nos reconciliando com Deus para todo sempre. Observação: ninguém no céu, no plural, nem na terra, no singular, poderia suprir a exigência de Deus. A exigência de Deus era um cordeiro, o sacrifício tinha que ser sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem mancha, santo, puro e virgem. Essa era a exigência de Deus. E não somente isso, mas que fosse obediente até a morte. E morte de cruz. Esse é o outro lado da cruz, contabilizando os dois lados. Então eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém.